Eu acho, assim, escritor é uma criatura muito carente. Muito carente. E esse é o grande problema dos escritores e de todas as pessoas. E rede social, tal que tá por causa da carência das pessoas por Vou perguntar pra minha atenção. mulher Tal. aqui se eu sou muito carente. E aí, essa carência faz com que a gente queira, antes de ler os outros, ser lidos, ser elogiado. E eu acho que assim, não, eu só vou te comentar se você comentar o meu. Então, é tudo que as pessoas fazem é sempre querendo um retorno. É por Mas isso que será que isso até é do hoje... autor ou é do ser humano? Eu Porque o acho que cara do que ser trabalha numa humano... empresa, ele quer ser também elogiado, Eu sei, reconhecido. mas eu coloco assim, eu coloco a literatura como eu, pelo menos na minha visão, Pô, a minha a mulher falou que eu sou um literatura, pouquinho. eu acho que a literatura é uma expressão artística, né? Sim. Logo, o escritor é um artista. E artista é mais carente do que uma pessoa normal. Ele quer mais atenção ainda. Então, se você também não tiver esse exercício de humildade, de elogiar sem querer elogio de volta, tá bom, eu vou divulgar esses autores que eu acho que são interessantes e legais, sem esperar que eles vão lá me divulgar de volta. Quando a gente começar isso, e aí começarem a divulgar você sem que você peça, ou tenha que fazer essa troca, essa negociação de, não, eu vou divulgar a Deb para que a Deb me divulgue também. Não, eu vou divulgar o livro dela porque eu gostei do livro dela, achei interessante. Não sei, eu posso fazer isso até, eu marco ela para as pessoas irem atrás do perfil dela, mas eu poderia até nem marcar ela nem ficar sabendo que eu elogiei o livro dela. Também a gente fica também muito preocupado com essa coisa de feedback também. Eu acho que isso é coisa para mais quando a gente está começando, né? Eu acho que nessa altura do campeonato, procurar feedback, e se ele vier, é legal, assim. Se você já escreveu uma coisa que te satisfez, se aquilo já passou por um crivo de pessoas que tiveram uma leitura crítica, depois, se a pessoa vai gostar ou não, aí já é o critério que tem a ver com o background daquela pessoa. Ela pode não gostar dos seus livros pelos motivos errados, não tem nada a ver com o seu livro, tem a ver com a questão dela. Às vezes Então, ela eu não acho tem que isso... referência, né? Então tem isso dessa vaidade e dessa fragilidade, dessa carência do autor dificultar mesmo que ele vá para frente junto com os outros. Aí fica realmente nesse universo de uma bolha, de pessoas falando só com elas mesmas, porque como elas não querem, no fundo ela não quer ajudar o outro, ela quer se ajudar, ela não vai criando um público para o outro para que o outro crie um público para ela. Ela quer que todo mundo crie um público só para ela, e eu acho que isso é um problema. Quando você está escrevendo, ali é um lugar em que, normalmente na nossa vida comum, a gente não costuma ser o protagonista. Se você trabalha, você tem alguém que manda em você. Se você não compra aquilo que você quer, você compra aquilo que você pode. Você não faz o que você quer, você faz o que você consegue. Você tem contas a pagar, você tem boletos, você tem ordens a serem cumpridas. Quando você está escrevendo, é você quem determina as coisas, é você quem dá as ordens, é você que é o seu Deus particular ali. Então, você tem que, a primeira pessoa e única que você tem que agradar, sim, é você mesmo. Se isso não vai agradar as outras pessoas, se até na hora de escrever um livro você está se dobrando à vontade de outros, então a sua vida está sendo totalmente inútil. Você está vindo ao mundo para só a se submeter à vontade dos outros. Agora, se o que você escreve não é aquilo que mais vende, realmente aí é um azar do destino você ter se apaixonado por um gênero que não faz sucesso no Brasil, embora seja o gênero que mais vende livro no mundo, é o gênero que mais tem filme e série adaptado, é o gênero de ficção, de romance policial. Agora, isso volta até essa coisa de escrever o que os outros querem se adaptar. Eu acho que é por isso que quando a gente está começando a escrever, a gente escreve do nosso jeito, a gente não mostra para ninguém, porque a gente não quer que venha alguém e diga, olha, isso aqui não devia ser escrito desse jeito, isso aqui está errado. Precisou passar 40 anos para eu entender que uma coisa é o que eu escrevo, outra coisa é aquilo que eu tenho que lançar.
Até para que a minha história, que eu mesmo criei, fique melhor, preciso submeter isso ao olhar de alguém que vai dizer, olha, para a sua história ficar melhor, isso aqui você precisa cortar, esse personagem não pode existir, você está repetindo muita ideia, reescreve. Então, mas tudo a partir de uma coisa que eu criei para mim. Volto a dizer, como é uma expressão artística, e eu acho que o escritor é um artista, o artista ele tem que fazer as coisas para ele. É uma feliz coincidência quando o público gosta e se identifica. Claro que você pode tornar mais palatável, e aí a gente entra numa questão de uma capa, de uma diagramação, de você estar atualizado, né? Essa questão que inclusive a gente vê hoje, a própria Cláudia Lemes falou também, olha, terceira pessoa onisciente não se usa mais, então você tem que se adaptar. A gente cresceu lendo esse tipo de narração, né? Em primeira pessoa, terceira pessoa, do narrador que sabe tudo, que se passa na cabeça do personagem, sentimento, vai narrando tudo. Hoje em dia não pode ser mais assim, é uma terceira pessoa distanciada, então, bom. Então, por exemplo, então, esse é o tipo de coisa que você se adapta. Hoje está sendo escrito o livro mais nesse sentido, então, beleza. A isso eu posso me adaptar. Agora, não, tem que escrever esse tipo de história. Não, aí história, na história mando eu. Na ideia que eu tenho para aquilo que eu quero contar, isso vai ter que sair de mim. Tudo que vier depois de técnica, de estrutura, eu posso até fazer essas concessões. Mas a ideia, que é o que eu acho, que é o que dá mais prazer para o escritor, pelo menos para mim hoje, quando eu tinha 20 e poucos anos, a coisa que mais dava prazer era escrever. Hoje em dia a ideia é a coisa que me dá mais prazer. Inclusive a escrita é quase o antagonista da ideia, porque quando você vai escrever, você vê que aquela ideia não é viável. Mas se eu não tiver, se não me restar nem esse prazer da ideia de eu tentar escrever um livro, da ideia que eu quero, do gênero que eu gosto, então para que escrever, né?